Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui no findar desta quinta-feira, trazer a todos nós uma reflexão da palavra de Deus. Como é bom mergulhar na palavra do Senhor. Como é bom estarmos envolvidos com a palavra do Senhor. Aguardando um pouco, enquanto somos notificados pelo Facebook, que nos encontramos ao vivo, e vamos dar depois continuidade a este momento tão maravilhoso e peculiar que é a palavra de Deus, né? O salmista, ele já dizia que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria, né? Guardei e devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações para não pecar contra o Senhor, não pecar contra Deus. Só mais uns momentos, e você que já está conosco aqui, Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar aqui conosco. Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida, e nós vamos apenas dar mais alguns segundos e vamos, então, trazer-vos o assunto que o Senhor colocou no meu coração, que é as 3 maiores urgências do crente. Existem muitas urgências, mas eu acho que nós vamos falar apenas de algumas, 3 urgências maiores do crente, para que ele possa realmente avançar, glorificando e exaltando o Senhor. Para isso eu quero ler o texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, e apenas o verso 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 7. Enquanto os irmãos procuram aí, Deus abençoe a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família, e que este seja o dia, ou o final do dia aqui em Portugal, outros lugares ainda está findando o dia, outros já são noite, enfim, aonde você estiver assistindo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos juntos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9 e versículo 7, que diz assim: e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Vamos repetir? E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. E neste texto eu quero expressar estes 3 pontos, né? Ao seu coração, à nossa vida, para nesta noite nós sermos abençoados por Deus. Olhando para a Bíblia Sagrada sobre o tanque de Siloé, era um tanque que ele tinha aproximadamente 18 metros de comprimento por 6 metros de largura e também ali 6 de profundidade. Então, sabemos que era um tanque bem conhecido, tanque de Siloé, e o Senhor mandou que aquele cego, após ser tocado pelo Senhor, ele fosse naquele tanque. Eu quero falar de 3 características maravilhosas na vida daquele que quer servir e seguir ao Senhor. O verso 7 tem como um dos maiores ensinamentos. Disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus falou para aquele cego que ele deveria tomar uma atitude, uma ação, levantar-se. Levantar porque uma grande oportunidade lhe foi dada. Muitas vezes nós perdemos, muitas vezes nós não alcançamos a bênção ou a vitória porque nós não tomamos atenção àquilo que a palavra de Deus nos orienta ou nos ordena a fazer.
Jesus disse para aquele homem: levanta-te e vai lavar-te no tanque de Siloé. Aquele homem não perdeu a oportunidade que lhe foi dada. Uma grande oportunidade lhe foi oferecida. O próprio Senhor Jesus disse: vai, lava-te. E o cego se levantou e voltou vendo. Olha só, muitas vezes nós perdemos porque não tomamos posição. O Senhor nos orienta, o Senhor nos ordena, o Senhor nos dirige e simplesmente nós não fazemos caso daquilo que está sendo direcionado à nossa vida. Aquele homem nos dá um exemplo de submissão. Quando o Senhor Jesus disse: levanta-te e vai lavar no tanque de Siloé, aquele homem se levantou. Vai te lavar. Aquele homem toma uma posição. Aquele homem se mostrou submisso a uma palavra de Cristo. Muitas vezes, nós perecemos sim, porque nós não atentamos para a voz do Senhor. Levantemo-nos para ouvir a voz de Deus. Eu preciso me levantar? Claro que sim. Deus não fala com o homem desconcertado. Deus não fala com o homem fora da posição. Olha só, a Bíblia diz que Ezequiel, lá no capítulo 2, no versículo 1, Deus fala assim: Ezequiel, levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então, muitas vezes nós não nos levantamos, ou porque não queremos, não nos levantamos, porque muitas vezes não nos queremos tornar submissos àquilo que nos é ordenado, ou nos é direcionado pelo Espírito Santo a fazer. Nós nos achamos muitas vezes autoconfiantes, sábios aos nossos próprios olhos, mas Deus manda que aquele homem vá ao tanque de Siloé e se lave. Ele nos mostra uma submissão, uma palavra dada por Cristo. Amados, hoje, nós não vemos Cristo fisicamente, que Ele está entre nós em espírito hoje. Mas a Bíblia diz que naquele dia, quando Ele se manifestar, nós o veremos assim como Ele é. Aquele homem acatou uma palavra do Senhor, se submete a essa palavra e vai até o tanque de Siloé. Quantas vezes o Senhor pede para nós tomarmos posição através de uma mensagem, através desta mensagem, através de outras mensagens, o Senhor diz: fica de pé, eu quero falar contigo. Ele falou isso a Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1. Filho do homem, fica de pé, pois eu quero falar contigo. Quando nós tomamos essa iniciativa de nos levantar, quando nós tomamos a iniciativa de submeter-se ao Senhor, logo nós nos levantaremos e obedeceremos, pois esse é o caminho que nos conduz à vitória. Nós erramos muitas vezes por não caminhar na presença do Senhor. Nós pensamos que irmos na igreja, cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, é o bastante? Não. Nós temos que ser submissos à palavra de Deus. Aquele homem nos dá o exemplo de submissão. Levantou-se porque era dada a grande oportunidade de transformação da vida dele. Então, a primeira urgência nossa é nos levantar. Ai, mas está tão difícil, não sei como fazer. Levanta-te. Toma uma posição dentro de você. Esses dias eu estava ouvindo um servo do Senhor aí falando, e ele falou algo que é a realidade. Você não pode deixar que seu coração
ele se torna um coração turvo, pessimista, desencorajador. Não. Eu tenho que guardar o meu coração, porque o meu coração procede vida ou morte. Se eu deixar que tudo entre no meu coração de negatividade, como eu vou me levantar? Como eu vou me erguer? Como eu vou dar crédito à palavra de Deus? Se no meu coração está coisa que não me deixa avançar. É por isso que nós devemos guardar, acima de todas as coisas, o nosso coração. Guarda teu coração. Não permita que nada entre dentro do coração que venha a prejudicar a sua vida, a prejudicar a sua comunhão com Deus, a prejudicar a sua aliança com o Senhor. Aquele homem nos dá uma lição dizendo: eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque uma palavra me foi dada. Olha só. Vai, lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. Olha só essa parte. Mas diz assim, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Às vezes nós não somos abençoados porque nós não obedecemos àquilo que Deus manda para nós fazermos. Ele se levantou e foi abençoado. Então, levantemos-nos e obedecemos, pois é o caminho que nos conduz. Este é o caminho que nos conduz à vitória. A vitória só tem uma forma de acontecer na minha vida e na sua vida. Qual é que é? Obediência à palavra de Deus. Deus só manda você se levantar, mas não tem forma. Levanta. Creia no milagre. Creia na providência de Deus na sua vida. Então diz que aquele homem se levanta e foi abençoado. Então, a primeira urgência na sua vida, em minha vida, em nossas vidas, é uma posição. O levantar. Você colocar diante de Deus, como Deus quer que nós estejamos. Levantemo-nos e contemplemos a glória do Senhor. Está lá em Ezequiel capítulo 3, e versículo 23. Levantai-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Então eu preciso me levantar, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me colocar diante do Senhor. E aquele homem, aquele cego, após Deus ter tocado nele, ele toma uma posição. Eu não sei qual é a sua posição hoje, a sua dificuldade, o que você está enfrentando. Eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou enfrentando. Eu estou decretando, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é aquele que abre a porta e não fecha. Ele é aquele que diz na sua palavra, como diz Apocalipse, escreve, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Não nega ao Senhor, ainda que esteja com pouca força. Ainda que você diga, não vou chegar, não vou conseguir, não nega ao Senhor. Toma uma posição. Levantemos-nos e contemplemos a glória do Senhor. A maior urgência, uma das urgências que você tem que fazer, é tomar uma posição. Hoje eu quero tomar uma posição diante do Senhor. Chega essa posição que eu tenho tido até agora. Agora eu quero uma posição diferente diante do Senhor. Eu quero tomar essa posição. Eu vou me levantar. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Olha só a mensagem do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, posicionamento, decisão. É isso que Deus quer que você tenha nesta hora. Decisão. Que decisão? O que eu vou fazer? Qual é a decisão que eu tenho que fazer? Levanta-te. Toma uma posição diante de Deus. Diga, Deus, eu vou tomar uma posição, vou me levantar. Agora, Senhor,
o que eu preciso fazer. Você se toma um posicionamento. Você se coloca na posição. O que é que eu tenho que fazer? Olha só a ordenança do Senhor. Vai, levanta-te, vai. É uma posição que você tem que tomar. Vai. Eu não posso ir se eu não me levantar. Eu não posso ir se eu não tomar uma posição. Então vai, ele me mandou, eu vou ser submisso a essa palavra. Você lembra que quando Jesus pediu o barco de Simão Pedro e anunciava as coisas de Deus, e quando ele voltou, ele disse para Pedro, faz-te ao mar. E Pedro disse, Senhor, toda a noite não pescamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Isso vai. É isso levantar, é essa submissão. Aprenda a viver o sobrenatural de Deus. Submissão. Levantei-me e fui até o lugar que ele me havia ordenado. Qual? O tanque de Siloé. O que eu vou fazer no tanque de Siloé? Ele disse, lava-te no tanque de Siloé. Depois de você tomar uma posição, depois de você se levantar, ser submisso à orientação de Deus, Deus está mandando ele ir no tanque para se lavar. Então, a segunda urgência na vida do crente é o levantar. Aquele tanque de Siloé, ele era um tanque da purificação. Representa a dispensação da graça. Não paga nada. Você não paga nada. Tudo está pago. Você não paga mais nada. Foi pago. Então você pode mergulhar. Mergulhe nesse oceano, que é a graça do Senhor. Lava-te. Vamos nos lavar. Mas lavar de quê? Lava-te. Como é que eu posso me lavar? Pela palavra. Você lembra que Ezequiel descreve aquele que Deus mandou que tomar um posicionamento, que queria falar com ele? O mesmo Ezequiel, ele vai dizer, né, que Deus arrancará o coração de pedra, colocará um coração de carne, e dentro desse coração de carne ele colocará um Espírito Santo. Como é que isso acontece? Ele disse, então espargirei água pura sobre vós. Quando você toma uma posição de se levantar e obedecer a Deus, é através da palavra de Deus que você vai se tornar limpo. O Salmo 119, verso 9, ele vai dizer como purificará o jovem o seu caminho. Uma pergunta, como o jovem purificará o seu caminho? A resposta vem, observando conforme a tua palavra. Falamos de submissão. Aqui está falando que é através da palavra que lava, que purifica, que transforma. Então, eu me lavo através da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Se eu não der crédito à palavra de Deus, se a palavra de Deus não estiver em mim, eu não posso ser limpo. Eu não me torno limpo porque eu quero ser limpo. Eu não me torno forte porque eu quero ser forte. Eu não consigo porque eu não consigo. O que vai transformar nossas vidas é a palavra. Quem vai te lavar é a palavra. Quem tem poder de lavar é a palavra. Então a palavra te lava. Se eu dou crédito à palavra, ela me lava. E como isso pode lavar, me purificar? A palavra te purifica. Ela te santifica, ela te aproxima de Deus, ela te torna semelhante a Cristo. Como posso me purificar? Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Mas eu disse, não, o sangue de Jesus me purifica todo o pecado. Sim, o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Ele te purifica. Ele me purifica. Então eu tenho que me lavar na palavra de Deus. É ela que vem nos lavando a nossa alma, o nosso interior, nos tornando com vestes mais alvas do que a neve. Eu não estou falando de veste que você coloca para se vestir, mas vestes brancas, aquela veste interior. Como diz a palavra do Senhor, nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, e em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Como é que isso pode acontecer? Quando eu me lavar na palavra de Deus. A palavra de Deus me lava, e logo eu sei que eu sou purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse, vamos ler ali que Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse, olha só que bênção, que maravilha, louvado seja o nosso Senhor. Apocalipse, capítulo 1. Oh, glória! Olha só aqui. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5 diz assim, ó. O da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o sangue de Jesus nos lavou. Como é que eu posso me lavar? Olha aí. E aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra de Deus vai me lavar e vai criar o desejo em minha vida. Eu vou ver que quanto mais eu amo a Deus, mais a palavra de Deus se manifesta na minha vida. Aquele que me ama, aquele que te ama, aquele que se entregou por você, aquele que se entregou por mim, o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Se você já se levantou, você já tomou uma posição de submissão, se você já está sendo purificado, glorifique a Deus. Se você não está, é hora de se purificar. Não vamos por emoção. Não, emoção não salva ninguém. Emoção não fortifica ninguém. Emoção dá aquela coisa simples, momentânea, você se sente bem. Mas a emoção passa e você fica do mesmo jeito. Mas esse homem não. Esse homem, segundo a palavra de Deus, disse, vai, levanta-te e vai ao tanque Siloé. E diz a Bíblia que ele foi, lavou-se e voltou vendo. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus na tua vida vai se cumprir quando você tomar a posição, quando você for purificado pela mesma. Olha só. Capítulo 7 ainda do Apocalipse, para você ver. Capítulo 7, aqui um pouquinho mais na frente. Capítulo 7. E disse assim, e disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como o sangue de Cristo tem poder. Como o sangue de Cristo tem poder sobre a sua vida e a minha vida.
Muitos clamam, sangue de Jesus tem poder, mas não obedecem à palavra. Não se submetem à palavra. Não se purificam pelo meio da palavra. Não adianta citar que o sangue de Jesus tem poder. Tem poder, todo o poder. E nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses que vieram da grande tribulação foram aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Claro. No último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, olha só o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você já viu o poder do sangue de Jesus? Mas não adianta citar que o sangue de Jesus tem todo o poder se você não dá credibilidade à palavra do Senhor. Quando Deus te dá uma direção, para você tomar uma direção, você prefere ouvir o homem do que ouvir a Deus. Quando Deus requer alguma coisa da sua vida, o que é que você diz? Primeiramente, eu vou porque está o homem falando para ali. Não. Quantas vezes aquele homem certamente já ouviu falar na vida dele até chegar o momento de Cristo em sua vida? Tem mais jeito para você. Você nasceu dessa forma e dessa forma você vai morrer. Não tem mais jeito. Se habitua, se acostuma a viver dessa forma. Quantos de nós já ouvimos isso por pessoas que, sem ter ou sem saber, ou não crendo, falam essas coisas? Quantas vezes aquele homem ouviu essas palavras de negatividade na vida dele? Quantas vezes ele ouviu isso? Mas agora Cristo chegou e ele disse para ele se levantar, ir no tanque chamado Siloé, se lavar. Gente, eu fico pensando, aquele homem creu, aquele homem se submeteu a uma palavra, ele não via, mas ele submeteu uma palavra, vai no tanque Siloé. Aquele homem já ouvia falar que o tanque de Siloé. E a Bíblia diz que aquele homem agora vai. E vai, e quando ele se lava no tanque de Siloé, seus olhos se abrem. O que isso quer dizer para nós? Seus olhos só se abrirão quando a palavra de Deus te lavar. Mergulha nesse oceano da graça que o Senhor nos deu. Seja liberto das coisas que te acorrentam, das coisas que te machucam, seja liberto. A palavra de Deus te liberta. Conhecereis a verdade. A palavra, ela te libertar. Ela vai te libertar. Ai, mas eu estou lendo a palavra de Deus e ainda não sou liberto. Será que você está amando e está guardando ela? Ou você simplesmente você lê por ler? Você pode até dizer, Deus, conhecereis a verdade e ela te libertará. Eu estou lendo e não estou liberto. Por quê? Você está dando crédito a essa palavra? Eu tenho que viver essa palavra para ela me libertar. Se você não lê a palavra com a intenção de vivê-la, como é que ela vai te libertar? Como é que ela vai dirigir teus passos? Como é que ela vai dirigir as tuas emoções? Não tem como. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá na frente diz assim, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é Cristo? A palavra. Então, conhecer a palavra não me garante a libertação, mas vivê-la, sim, me torna liberto. Então,
você tem que se lavar no sangue, que é purificar sua vida. Nós vimos. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando eu leio a palavra e a minha vida pode estar fora da direção, a palavra me corrige, me orienta e me leva no ponto que Deus quer que eu esteja. E se alguma coisa estiver, o sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus me santifica. Então, você precisa se lavar. Porque se você não se lavar pela palavra, não se purificar, você não poderá ver a glória de Deus. É pela purificação, pela santificação da minha vida, que eu contemplo a glória de Deus. Aí você contempla a glória de Deus nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Porque a glória de Deus se manifesta quando você se separa, quando você obedece, quando você determina. E pode ter a certeza que a glória de Deus se manifesta. Vai, levanta-te, assume. O Senhor garanta a tua vitória. Seja submisso à orientação de Deus. Seja submisso àquilo que Cristo estabelece em sua vida. Você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Mesmo você vai ficar, meu Deus, como isso é possível na minha vida? Por quê? Porque você se submeteu a Deus. E quando você se submeteu a Deus, você começou vivendo a vida que Deus tinha para você. Então, lavar-se é o necessário para que você entenda. Sem a lavagem pela palavra de Deus e sem a purificação no sangue de Jesus, você não pode ver a glória do Senhor. A glória do Senhor, como diz a palavra de Deus, para que a minha glória seja manifestada, devereis ser santificados. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu preciso tomar essa urgência, não só me levantar, mas também me lavar. Não só ser submisso, mas também me purificar. E quando isso acontece, pode ter a certeza que uma nova veste, como diz aqui Apocalipse, te é dada. E quando fala de uma nova veste, fala de uma vida transformada. Fala de uma redenção alcançada. Ele te redimiu. Ele me redimiu. Ele nos redimiu. Então, nós devemos ser redimidos. Uma nova veste. Você lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, fizeram para si aventais de folhas de árvores. Mas quando o Senhor veio e falou com Adão e Eva, disse que o Senhor fez para ele vestimentas. O cordeiro foi morto e vestiu a nudez de Adão e Eva, mostrando que o ser humano seria redimido. A redenção. Ele fez, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Deus nunca vai permitir que quando você se submete, quando você é lavado pela palavra, quando é purificado pelo sangue de Cristo, e você pode ver a glória de Deus, a sua redenção é completa. Você deve continuar vivendo dessa forma, se levantando, se lavando e se vestindo. Senhor, me veste. Eu não estou falando de roupa que eu levanto pela manhã e me visto para estar vestido. Não é essa verso que a Bíblia está nos falando. Mas, sim, está falando de uma veste que é uma veste de salvação. Cristo entregou-se na cruz, morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Ele intercede por mim e por você. A sua veste é uma veste de salvação. Ele me vestiu de vestes da salvação, diz Isaías. Isaías fala para nós que o Senhor nos vestiu de uma veste de salvação. Veste de salvação. Isaías, diz a palavra do Senhor, olha aqui. Capítulo 61 de Isaías, o versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com altivos e como noiva que se enfeita com as suas joias. O Senhor me vestiu com vestes de salvação. Quando eu obedeço, quando eu busco e quando eu vivo esta palavra, o Senhor cumpre a redenção na minha vida. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar aqueles que creem na sua palavra. É preciso crer na sua palavra. É preciso viver a sua palavra. E foi isso que Deus ensinou. Foi isso que Cristo ensinou em sua trajetória enquanto esteve aqui na terra, mostrando ao homem que era preciso viver essa palavra. E Paulo, ele entendeu, sendo ele um perseguidor, ele entendeu isso. Ele vem dizendo numa das suas cartas: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu estava dizendo? Cristo vive em mim. Eu estava dizendo que essa palavra, que é a palavra de Deus, que é a única fonte de redenção do ser humano, ela vive em mim. Ela não está só na letra, ela está em mim, eu vivo ela. Então a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas é a palavra que está vivendo em mim. Para Cristo viver em minha vida, eu não vou dizer Cristo vive em mim. Não. Cristo vive em mim de que forma? A palavra, ela está em mim. Ela que dirige, ela que me orienta, ela que me lava, ela que me santifica, ela que me purifica, ela que me aproxima de Cristo. É ela que me faz viver as promessas que Deus tem para mim. É ela que me faz alcançar os planos de Deus em minha vida. Quando eu vivo ela, eu não vivo mais como Paulo dizia, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo-a no Filho de Deus. Eu vivo-a em Cristo. Então, a coisa mais linda, irmãos, é quando você lê
Ah, mas eu não conheço a Bíblia toda. Não importa você conhecer a Bíblia toda. Você vai conhecendo, vai lendo e vai conhecendo. Mas aquele que você lê e vai conhecendo, o Espírito Santo vai te ensinando a viver. Eu vou dizer para os irmãos, e viver a palavra de Deus requer muita renúncia da nossa parte. Tem coisas que nós renunciamos fácil. Tem coisas que são mais difíceis de renunciar. E tem coisas que são extremamente difíceis de renunciar. E outras nós dizemos são impossíveis de renunciar. Certo? Isso pode acontecer, claro, somos humanos. Mas quando essa palavra vive em nós, nós renunciamos. Porque é ela que está vivendo em nós. Então, como diz, é as vestes de salvação. O Senhor te vestiu de vestes de salvação. Olha só, João 19:23 diz: tendo, pois, os soldados crucificados Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram em 4 partes. Fizeram com as vestes de Jesus. Mas as vestes de Jesus foram tiradas e resgatadas para nos vestir. Vestir-te da salvação. Cristo quer vestir a sua vida de salvação. A veste de poder. Vestes de poder. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Vamos ler aqui. E nós queremos deixar para vós. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Olha só. Capítulo 24, o verso 49. Olha só o que a Bíblia diz. E eis que sobre vós vos envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Rasgaram as vestes de Cristo quando ele foi crucificado, mas essas vestes que foram tiradas e rasgadas, elas nos revestem de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha o que a urgência faz de você se vestir. Veste de proteção. E essa nós conhecemos, que ela é conhecida quando diz Efésios no capítulo 6, olha só, vamos lá, Efésios capítulo 6, olha o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, irmãos, os irmãos conhecem? Capítulo 6, do 11 ao 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Se você obedecer ao levantar, ao se lavar e ao seu vestir, sua vida é uma vida que triunfa. É uma vida que você vai ver o Senhor abençoar, o Senhor fortalecer, o Senhor trazer até você o complemento de todas as promessas que Deus tem a teu respeito. Se você está vivendo uma vida desagradável a Cristo, eu te convido agora, volta para Jesus. Volta para Jesus. E diga, Senhor, eu vou ser submisso a partir de hoje. Eu vou, Senhor, buscar em tua palavra me lavar,
Eu quero que o teu sangue me purifique. Eu quero contemplar a tua glória. Me faça vencer nos dias difíceis. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que o Senhor te dê força, te faça vencer, te faça triunfar em meio às adversidades da vida diária que nós temos. A palavra do Senhor diz: nunca vi um justo desamparado. Deus não desampara. Deus não te desampara. É a sua vida, é a minha vida, fora de um plano de Deus, que não agrada ao Senhor. Mas vem, volta para Cristo. Acerta a tua vida com Ele. E digas: Senhor, eu estou aqui de volta, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Como Davi disse, não retira de mim o teu espírito. Não, mas cria em mim um coração puro e me dê um espírito reto. Você que não conhece ao Senhor, mas que quer aceitá-lo como o seu único e suficiente Salvador, quer ter uma experiência com Deus, quer viver o sobrenatural do Senhor, eu te convido agora. Aceita-o em sua vida como o seu único e suficiente Salvador. E ora comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito em minha vida como o único e suficiente Salvador da mesma. Perdoa meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Me ensina a viver uma vida íntegra diante da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Se essa foi a sua convicção, se essa foi a sua decisão, se você aceitou o Senhor, saiba, seu nome foi escrito no livro da vida. Ninguém mais o poderá tirar de lá, a não ser você mesmo. Então, viva uma vida em Deus, em Cristo, mergulhando na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê vida. As 3 maiores urgências da vida do crente é levantar, lavar e se vestir. Que Deus abençoe. Se Deus falou ao teu coração, não custa nada. Compartilhe essa mensagem e coloca uma pequena mensagem. Deus falou comigo através dessa mensagem. E certamente o Senhor falará aonde ela chegar, porque não são palavras minhas, mas sim palavras do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, os irmãos que estão aqui na barra de rodagem, que aqui deixaram sua mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Ore por mim, eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.